Muito boa noite a todos. Meu nome é Denise, eu sou engenheira ambiental e o que vocês acabaram de ver, de contemplar, foi os sintomas de pessoas que apresentam diferentes níveis de autoproteção psicológica. E é sobre isso que eu vou tratar, ensinar um pouquinho disso para vocês hoje. A nossa mente, ela tem camadas. Aqui nessa parte mais de cima, vocês já ouviram falar de iceberg, né? No iceberg, o que nós enxergamos fica somente esta pequena parte para cima do iceberg. É isso que a gente enxerga. Todo o restante nós não enxergamos. E a nossa mente, ela funciona mais ou menos da mesma maneira. Essa parte aqui é o que a gente chama de consciente. Funciona aqui, ó, são as atividades do pré-frontal. Esta parte do cérebro, que é a mais recente, que o professor ensinou pra gente como neocórtex, ela é a responsável pelas cognições, pelo nosso raciocínio lógico. E aqui, sabe a tela do computador? Tem o que a gente enxerga? É essa parte que é aqui, nosso consciente. Um pouco mais abaixo, nós temos o pré-consciente. Lembra que o professor falou, mostrou ali no cérebro, que a gente tem lá no centro do cérebro, tem uma partezinha que são responsáveis pelas nossas emoções? Lembram? Essa pecinha responsável pelas nossas emoções chama-se amígdala. E é ali que a gente processa as emoções. Esse processar de emoções é onde a gente conhece o medo. O medo está ali. E o medo está aqui no pré-consciente. Vou fazer uma analogia com o que vocês presenciaram. Quando eu me sentei, quando a pessoa que estava ali, né, sentou, começou a olhar para cima, para baixo, começou a ficar, né, disfarçar aqui, disfarçar ali, a gente está aqui na parte do consciente. Ou seja, eu procuro desviar meu olhar, eu tenho pequenas manifestações e expressões de alguém que quer fugir, de alguém que não quer estar ali. Ou é pelo pé, ou é pelos olhos, ou é pela posição do corpo. A gente manifesta inconscientemente, mas ali no meu consciente eu estou dizendo, eu quero ir embora, meu Deus, eu quero ir embora. Eu estou ciente dessa situação. Aqui no pré-consciente, o que é? É um nível um pouquinho mais abaixo, é quando o meu medo está falando. Algum de vocês já assistiu o filme Divertidamente? É um filme maravilhoso. Ele explica as nossas 5 emoções, as nossas 5 emoções primárias: alegria, medo, tristeza, nojo e raiva. E elas nascem no centro do cérebro. O medo está aqui, ele é o pré-consciente. E ele causa coisas na gente que vocês viram ali, que é o quê? A dor de barriga, a secura na boca, o tremor, a perna, né, pé e mãos gelados. Isso está neste nível do pré-consciente, porque nós sabemos que nós estamos sentindo medo. Só que existe uma outra camada, um pouco mais embaixo. Voltando, aqui também é onde está aquele sistema de luto-fuga que o professor falou para a gente. É aqui que o medo vai falar, ou, né, que o corpo se prepara, por isso que a gente seca a boca, a mão gela. Por quê? Porque todo o sangue ele começa a se concentrar nos grandes grupos musculares para a gente agir, seja fugindo ou seja enfrentando. O nível mais embaixo é o nível do inconsciente. Neste nível aqui, o que nós temos? Nós temos as síndromes, e o que eu falei na aula passada. A síndrome do pânico está aqui. Outras síndromes que são distúrbios dos nossos pensamentos, que é um funcionamento desajustado da nossa mente. Algumas coisas têm origem biológica do cérebro, outras não. Outras são somente distúrbios de pensamento. Elas estão neste nível aqui, do inconsciente. Então, por mais que eu esteja sabendo que a minha amígdala está ali trabalhando no medo, existem outras questões que envolvem crenças, envolvem traumas de infância, está mais nesse nível aqui embaixo.
E existe o subconsciente. O que está aqui? Pânico. Tudo o que é tão danoso para o nosso sistema bioquímico que a nossa mente joga para o subconsciente. Lá nós só temos acesso ou com químicas ou com ajuda terapêutica tipo hipnose. Porque para acessar este nível aqui, a nossa mente ela tem mecanismos ferrenhos e ferrados para dizer o seguinte: aqui ninguém toca, nesta dor ninguém toca. Às vezes um abuso na infância, às vezes um acidente, às vezes sucessivos traumas. Então, é tão doloroso que a pessoa chega a desmaiar. É o último estágio do que vocês viram aqui. Quando vocês viram eu puxando o cabelo e tudo mais, fazendo assim, estava nesse nível aqui, que é, por exemplo, a síndrome do impostor, que é essa voz que sabota o tempo inteiro. Não é só um medo, é uma voz de autossabotagem que ela quer realmente, verdadeiramente destruir a gente. Ela fala e briga, humilha, ela humilha literalmente a gente o tempo inteiro aqui. No subconsciente, a pessoa chega a desmaiar. Então, assim, esses são os níveis que o nosso cérebro e a nossa mente criou pra gente para nos autoproteger. Tudo isso, a função do nosso organismo é só nos proteger, mas os sintomas são esses. Todos eles têm como tratar, cada um do seu nível, cada um do seu jeito. Qual é o objetivo de eu estar trazendo isso para vocês? É para expandir o conceito de vocês de compaixão. Porque muitas vezes a gente vê pessoas reagindo dessa forma, tendo esses sintomas, e às vezes a gente, por desconhecimento, fala assim: imagina, boba, não precisa ficar com medo, é só um sapinho. A pessoa está quase desmaiando. Só um sapinho. Para mim é só um sapinho. Mas para a pessoa, ela pode estar aqui, ela pode estar reagindo aqui às vezes. Eu tinha uma amiga que ela via uma barata, ela pulava no meio da rua. Se tinha carro, se não tinha, o que estava acontecendo não me importava. Ela simplesmente entrava em pânico e corria. Então, assim, não é só falar: parece boba, vai ter medinho de barata. Gente, é real. E é sério isso. Então, validar o sentimento do outro, validar os sintomas que o outro está passando, né, está manifestando, validar a dor do outro. Porque isso aqui são dores em última instância. É muito importante. Então, ter compaixão, não minimizar e não invalidar o que o outro está sentindo. Isso eu estou falando de autoproteção. Infelizmente, a nossa sociedade, ela acaba fazendo isso com tudo. Tudo vai passar, isso não é nada. Tanto que nesse filme, Divertidamente, que é maravilhoso, eu aconselho. Eu mesma já assisti acho que umas 8 ou 10 vezes. Tem um momento em que tem alegria, né? Tem que lá tá assim: alegria, tá tudo bem, vamos lá, não, tristeza, não fica assim, vamos lá, né? E a alegria é alegria, ela tá lá toda. E a tristeza, ela tá sempre triste, ela tá sempre melancólica, ela chora, porque ela é a tristeza, e é a natureza dela, e faz parte da gente, tá tudo bem, né? Tem um momento em que um outro personagem da história fica triste, e ele senta e ele chora. Aí a alegria de lá de longe veio, tipo, vou fazer alguma coisa, né? Para tirar o personagem dessa situação. E ela tem compaixão, porque é a própria natureza dela. Ela chega do lado e ela tem empatia por esse personagem. Os dois ficam tristes juntos. Ela acolhe a tristeza. O personagem fica bem. E os dois saem bem da história, daquela cena, não da história, daquela cena. E naquele momento, a alegria percebe que a tristeza também é importante.
E que se a gente tratar tudo isso de forma acolhedora, empática, com compaixão, com amorosidade, o outro vai sair daquela situação. Então, se vocês virem alguém com medo ou com um desses sintomas que vocês viram, que vocês já sabem e já sentiram aqui, porque também já estiveram aqui hoje, né? Durante a semana, tratem com compaixão. Não invalidem, não minimizem. É real. E às vezes não é só um medo. Às vezes tem coisas que são um pouco mais profundas. Então, muita compaixão sempre, ok? E agradeço porque vocês estiveram muito comigo. Obrigada.